41 é onde nós vamos partir aqui deste assunto. São 3 assuntos e nós vamos prosseguir falando este assunto, que diz... Números capítulo 40, ou seja, capítulo 16, versículo 41. Nós vamos ler versículo por versículo, para os irmãos entender melhor, né, o assunto. Todo mundo achou? Números 16 e 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Os irmãos sabem que aqui, o povo, quando Deus matou Coré, Datã e Abirão, e 250 homens de renome que foram engolidos pela terra, aí a congregação de Israel, o povo de Deus, murmurou contra Moisés de novo, falando assim: ô Moisés, é pouco, nós vamos morrer também porque você já matou o povo do Senhor. Na verdade, irmão, Coré, Datã e Abirão e os demais que rebeliaram contra Moisés, eles, a Bíblia fala assim, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É a mesma coisa, né? E a Bíblia nos diz que eles rebelaram e tiveram o preço, receberam o preço que tinha que receber, que foi a morte. E aqui o povo reclama: ô Moisés, você matou o povo de Deus, você matou o povo do Senhor. E na verdade, não é que Moisés matou. Moisés fez uma oração para provar para eles quem era chamado por Deus. Se vocês for chamados por Deus, vocês vão morrer de morte natural. Mas se vocês não for, Deus vai criar uma coisa nova e vocês vão, a terra vai abrir e vai engolir vocês. E na hora que acabou de orar, aconteceu o que ele tinha falado. Aí no versículo 42, aconteceu que, ajuntando a congregação contra Moisés, Arão, e virando para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu, a glória do Senhor apareceu. Deus apareceu, conversou com Moisés. Aí nós vamos lá no versículo, irmãos, de número, ou capítulo 17, versículo de número 1. O que aconteceu? O povo reclamou que Moisés matou o povo do Senhor. Aí Deus fala: então falou o Senhor a Moisés dizendo: Moisés, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os príncipes, segundo as casas dos seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre elas. Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai pegar 12 varas, e cada casa paterna você vai dar uma, e nela você vai escrever o nome de cada um. De cada um. Os irmãos podem ver aí, ó, na casa paterna, e todos os príncipes, segundo as suas casas de seus pais, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre ela. Então, vara de Arão, vara de fulano, está lá, escrito o nome de cada um deles, que era dono. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi. Por quê? Levi é da onde vai surgir a tribo dos levitas, que iriam cuidar da casa do Senhor. Então você vai colocar na vara de Levi, né, o nome de Arão, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a quem? Eu vou vir até vocês. Vocês pegam as varas e colocam a tenda da congregação, lá na tenda, coloca lá, e eu vou vir até vós.
Pastor, mas ninguém viu Deus. Ninguém viu, irmão, mas Deus estava lá. Deus estava lá. É a mesma coisa, você vem para o culto para ouvir quem? Para ouvir o pastor? Não. Para ouvir Deus. Deus está aqui? Está. O Espírito Santo está aqui? Está. Nós só não o vemos, mas nós os sentimos. Ou você não sente Deus mais? Porque nós temos que sentir a presença de Deus todos os dias, todo momento, todo instante. Porque o que será de nós sem a presença de Deus? Então a Bíblia nos diz que, ele falou, ó, aí no versículo 3, versículo 4: e porás na tenda da congregação, perante testemunho, onde eu virei sobre vós. E será, olha aqui, presta atenção, irmão, olha para você ver que Deus faz coisas novas. E será que a vara do homem que tiver escolhido, vai fazer o quê? Florescerá. Esse é o versículo 5, está lá, ó. E será que a vara do homem que tiver escolhido florescerá. Ou seja, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai brotar. Quem Deus escolheu. Por quê? Porque o povo estava reclamando: você matou o povo do Senhor, você matou, vocês acham que vocês é escolhido? Mesmo assim continuou a rebelião do povo. Aí Deus falou: então faz isso, pega as varas, coloca lá na tenda da congregação, e eu vou vir até vós. E a vara que florescer, esse sim é quem eu chamei, é quem eu escolhi. Assim vou fazer cessar o quê? As murmuração. Irmão, tem hora que Deus tem que fazer coisa nova para cessar a murmuração no meio da igreja. A murmuração impede Deus de operar, irmão. Deus detesta murmuração. Sabe por quê? A Bíblia diz que o povo de Israel morreu no deserto por causa do quê? Da murmuração. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios 10:10 ou 2 Coríntios 10:10. A minha mente agora está, mas é um dos dois, 10 e 10. Olha lá, 1 Coríntios. E não o quê? Não murmureis, como também algum deles quem? Esse que nós estamos falando aqui, ó, de Moisés, que estava lá junto com Moisés e Arão. E eles pereceram por quem? O destruidor, irmãos. O destruidor passava e matava. Pereceram por causa da... Então a murmuração, ela destrói, ela se destrói a pessoa. Murmurar é reclamar em voz baixa, é cochichar escondida. Isso é murmurar. E nós temos mania de murmurar, né? Já tinha gente, será que não vai parar essa chuva? Aí vem o sol, nós não aguentamos esse sol. Então as pessoas murmuram de tudo. Aí vai vir um frio daqui uns dias. Eita frio, vem calor, que não está aguentando mais. Aí vem o calor. Calor, vem frio. Aí Deus, irmão, Deus é Deus, porque se Deus deixasse nós ser Deus pelo menos um dia, nós matava todo mundo. Matava? Ixi, não aguentava não, hein? Você pensa bem, 8 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo. E Deus não confunde a voz de ninguém. Aqui, se todo mundo conversar aqui, eu não vou entender nada. Nada. Mas Deus entende tudo. Entende tudo. Então, o que acontece? Aí a vara de, versículo de número 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara para cada príncipe, uma vara segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. Vixe, você pensou, irmão? No meio de 12, você ser escolhido. No meio de tanta gente, você ser escolhido. Você pensa bem, no meio de 12. Aí nós vamos ver no versículo de número 7, o que acontece? E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Colocou lá como o Senhor
mandou. Irmão, escute bem, se nós quisermos ver coisas novas de Deus na nossa vida, nós temos que fazer o que Deus manda. Pensou se Moisés fala assim: Deus, mas o que vai fazer com essas varas? Não vai, se eu pôr lá e não acontecer nada. Ô irmão, Deus não trabalha com um crente duvidoso. Nós temos que vencer a dúvida, senão não compensa. O pastor orou para mim, mas sei não, viu? Acho que vou morrer mesmo. O pastor orou para mim, mas não virou nada, a cabeça está doendo. Mas tem coisa que a gente olha, a cabeça não vai sarar. Mas aí Deus fala: vai lá e toma sei lá, não vou fazer propaganda de remédio não. Toma um remédio. Tem coisa que está na nossa mão para fazer, ué. Você entendeu? Pensou se Deus tiver que fazer tudinho, os mínimos detalhes que nós pedimos para Ele? Você entendeu? Então, Moisés fez, olha lá, e Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, como Deus tinha ordenado a ele. Versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia, quer dizer, no outro dia, o que aconteceu? Moisés entrou na tenda, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Porque produzira flores, e brotara renovos, e dera o quê? Você sabe o que? No hebraico, essa palavra amêndoas quer dizer apressar. Deus tem pressa para cumprir a sua palavra. Deus tem pressa para cumprir a sua palavra. Então, você lembra quando Deus falou para Jeremias? Jeremias, o que tu vês? O que Jeremias falou? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu apresso para cumprir a minha palavra. Isaías 55 e versículo de número 11. Porque a palavra do Senhor, ela não torna vazia, antes vem para cumprir o que veio para fazer. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. Pastor, mas até hoje Deus não cumpriu, já passou 20 anos. Agora você tem que ver também, irmãos, que tem gente que fica aí atrás de profeta, fica correndo atrás de profeta, e você pode ficar despreocupado. Se for falso profeta, você vai esperar o resto da vida e não vai chegar nunca. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Passa o tempo que passar, Deus não tarda, Deus não tarda, nem adianta. Deus chega na hora certa. Tem hino que canta, né? Que Deus tarda, mas não falha. Não existe isso, irmão. Deus chega na hora certa, na hora certinha. Ele não vai tardar e nem vai adiantar. É hora certa. Então, o que aconteceu? A vara de Arão estava florescida, né? Com renovos, e dera amêndoas, dizendo assim: eu velo pela minha palavra, ó Arão. Eu velo. Se eu falei que eu te chamei, eu te chamei. Irmão, quantas das vezes, nessa andância que a gente teve, nesses 30 anos pastoreando, tinha dia que eu falava assim: Deus, o Senhor não me chamou não, porque, olha para você ver, 10 anos, 20 anos, 25 anos, quase 30 anos, tem dia que a gente fica assim: Deus, será que o Senhor me chamou mesmo? Tanto tempo já passou, não é possível. Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus se apressa para cumprir. Mas você sabe quem que atrasa os nossos projetos, o projeto de Deus na nossa vida? Quem? Nós mesmos. Israel, quando saiu do Egito, quantos dias que era para eles chegar na terra de Canaã? 40 dias. Quanto tempo levou? 40 anos. 40 anos levou, irmão. Quem atrasou a beça? O povo. Murmuração, reclamação.
Então, a gente tem que mais orar do que reclamar. A gente tem mais orado do que murmurar. Tem gente que murmura do salário. A mixaria não dá para nada. Não vai dar mesmo. Se você ganhar um salário, dá graça, Senhor, eu te agradeço. Olha aqui, louvado seja o Senhor, estou conseguindo viver com um salário na mão do Senhor, meu Deus, aleluia. Aí, que miséria, vai ser miséria. Por isso que o povo de Israel sofreu lá no deserto. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. E eles morreram na onde? Quem pediu? Quem pediu para morrer no deserto? Trouxeste nós para morrer no deserto? E eles morreram no deserto. Então o que a gente quer é o que vai acontecer. O que nós imaginarmos dentro da vontade de Deus, irmão, é lógico. Porque às vezes você fala assim, Deus vai fazer. Deus faz. Mas tudo tem o tempo de Deus. Tem um momento de Deus agir. Então a prova ficou para eles ali, ó. Tá vendo? Deus chamou Arão. Deus chamou Arão. Versículo de número 9. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles viram e tomaram cada um a sua. Agora você pensa bem, cada um ir lá pegar a sua. Não floresceu. Só floresce de quem Deus chama. Irmão, o que Deus está dizendo também? O que Deus põe na tua mão tem que florescer. Tem que progredir. Não pode ficar amênico, sem crescer. Tem que progredir. Tem que florescer. Deus quer fazer o que Ele põe na tua mão, Ele quer fazer florescer. Mas não depende só de Deus, depende de nós, da vontade, do desejo, da dedicação. Porque se não houver dedicação, é igual o seu trabalho secular. Pensou se você fizer o seu trabalho secular de qualquer maneira? O que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. E às vezes são mandados embora justa causa. Você entendeu? Por quê? Porque fez de qualquer jeito. Agora, quantas pessoas estão fazendo de qualquer jeito para Deus? Faz quando quer, quando dá, quando pode, quando acha. Deus não é assim não, irmãos. Deus não é um homem não é igual ao ser humano, não. Você pode fazer. Agora, nem para ser humano, as pessoas, se vai para uma festa de casamento, primeira coisa que pensa, roupa. Aí que você vem para a igreja, acha que pode vir de qualquer jeito. Pode vir de qualquer maneira. Não. Tudo tem ser o melhor para Deus. Você lembra antigamente, quando a gente custava comprar uma roupa, uma pobreza danada. Está ali, minha mãe se lembra disso. Uma pobreza. Quando você comprava uma roupa nova, você saía, pôs a roupinha de ver Deus, né? Porque quase não tinha. Carçava conga, que chute. Xereta, que chute. Irmão, que chute. De longe você viu o urubu descendo. Aquilo você tirava ele, você tinha que pôr uma máscara. Conga. Quantas tombas eu caí, porque o conga, depois que ele gasta, ele ficava liso. Meu Deus, você não parava em pé. Agora hoje não. Hoje, graças a Deus, você não tem nem como reclamar. Ainda tem crente que ainda reclama ainda. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Tem 10, 20 par de roupa. Eu estou sem sapato, 40 pares de sapato dentro da sapateira. Mas eu não sei o que quer. O que pensa. Você entendeu? Mas está batida. Não, tem disso não, irmãos.
É sempre assim. Você vê a roupa nova sua, ela vem muito aqui na igreja. Um dia ela vai ganhar dinheiro para outra roupa nova vir. É desse jeito a vida. A nova, ela desfila aqui toda. Aí daqui um ano, mais ou menos, ela vai para azul. Ela vai, essa aqui eu vou pôr para trabalhar. Aí ela fica, acabou minha regalia na igreja. Essa roupa falasse, né? Ai, eu passei tanto com ele, agora ele me joga para trabalhar. Agora eu vou, como se diz, agora assim é a vida. Vamos mais. Outra coisa, irmãos, que Deus fez, Números capítulo 20. Versículo 7. Olha aqui, irmão, que coisa mais gostosa é quando Deus fala com a gente. Deus fala com você? Amém? Ou você ainda não ouviu a voz de Deus? Não teve experiência com a voz de Deus? Porque você vai ver, quantas vezes eu já citei versículo aqui que fala assim, e o Senhor falou a Moisés, dizendo. O livro de Ezequiel fala assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, várias vezes, Deus falando com Ezequiel. E tem crente que, Deus fala comigo. Não, isso não é para mim não. Essa aqui dá certinho para a irmã lá, Senhor. Não. Há uns anos atrás, tinha, nas livrarias, tinha caixinha de promessa. Aí você comprava lá, só tinha promessa, não tinha varada não, era só, eu sou contigo e tudo, desde que eu ponho uma porta diante de ti, ninguém fecha, e tal, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal, aí adiante. Aí ninguém fez uma caixinha de exortação, ninguém ia comprar, que ia ser só chicote, pensa bem, você abrir lá e põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Está amarrado. Ué, por que você quer só coisa boa? Você sabia que na igreja tem um crente rodo? O crente rodo e o crente pá. O crente rodo é aquele que nessa noite, Deus vai fazer milagre na tua vida. Há uma grande porta aberta. Isso é para mim. Eu puxo tudo para ele, é o crente rodo. Aí quando a mensagem vem, olha, você precisa de conserto. Você precisa de arrumar a sua vida. Larga dessa. Aí é o crente pá. Ele pega. É para a irmã. Você entendeu? Ué. Ele só quer coisa boa, irmãos. E na igreja está cheio disso. Se o irmão estivesse no culto, era certinho para ele. Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Se Deus tivesse falar com alguém que estava ausente, ele tinha trazido ele aqui. Então, se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele está falando conosco. Eu já vi pregador pregar e ele chega a falar assim, eu estou pregando isso aqui, mas aqui nessa igreja não tem não, então não prega, porque se não tem, por que você vai pregar? Se eu estou pregando é porque tem, ué. Ou não é Deus na minha boca? É desse jeito, irmãos. Então, às vezes nós queremos só abraçar o quê? A bênção. E não queremos o abençoador. O pior de tudo é isso. Aí veio a palavra, e o Senhor falou a Moisés dizendo, o que Deus falou? Vamos lá? Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão. E faz o quê?
Os irmãos aqui sabem, irmãos. Pastor, mas Deus não mandou Moisés tocar na rocha? Deus mandou 2 vezes ele fazer essa coisa. Mas só que nessa aqui, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e feri a rocha, falai perante os seus olhos, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e dará de beber a congregação e os seus animais. Deus mandou Moisés fazer o quê? Você pensa bem, você falar para a pedra, ou da água. Ele não acreditou, nem ele nem Arão. Ele falou a rocha. Vamos ver? Deus mandou ele falar, não foi? Falai a rocha. Olha o versículo 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora. O Moisés estava nervoso, irmão. E Moisés era o quê? A Bíblia chega a dizer que Moisés era o quê? Ele era o homem o quê? Vamos, irmão. Mais manso. Não fala? Mas quem falou? Quem escreveu que Moisés era manso? Foi outro escritor ou foi ele? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Tem hora que nós fazemos propaganda de nós, mas na real nós não somos aquilo que nós falamos. Moisés falou, era o homem mais manso. Aí de repente, bando de rebelde, pegou a vara aí. Porventura, tiraremos água desta rocha para vocês. Porventura, vamos tirar a água dessa rocha aqui. Ele duvidou, não duvidou, porque Deus falou para ele que era para ele falar a rocha, e a rocha ia sair. O Moisés, cambada de rebelde, vocês querem que nós tiremos a água dessa rocha para vocês? Versículo 11. Então Moisés levantou a sua vara, a sua mão, fez o quê? Quantas vezes? E Deus mandou ele ferir a rocha? Deus mandou ele falar. Tem hora que nós estamos fazendo tudo invertido do que Deus tem mandado. Por isso que muita gente vai ver a Nova Jerusalém, mas não vai entrar. Vai sentir o gosto do céu, mas não vai entrar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele duvidou. Ele falou, Deus falou que é para falar a rocha. E ele feriu a rocha. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes ele feriu a rocha. 2 vezes. Por causa de quem, irmãos? Por causa do povo. Me fugiu aqui agora. Lá em Coríntios, se me falha a memória, o Senhor fala assim, que Moisés feriu a rocha, e aquela rocha era Cristo. Era figurativo, simbólico. Aquela rocha não era uma rocha qualquer. Por quê, irmãos? Essa rocha, ela era Cristo. Cristo. E o Senhor falou para ele, falai a rocha.
Aí a Bíblia diz, versículo de número 11. Então Moisés levantou a sua vara e 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: olha lá, o que Deus falou? Moisés, Arão, vem cá. Por que vocês não crestes? Eles creram, irmão? Não. Porque Deus falou uma coisa, eles fez outra. E às vezes isso está acontecendo conosco. Deus está dando a ordem para nós fazer uma coisa, nós estamos fazendo outra. Por isso que as coisas não estão dando certo. Por isso que ela vai tomando um rumo totalmente diferente que você não está entendendo. É porque você pegou outra direção. E Deus falou uma direção, você pegou outra. Eu peguei outra, nós pegamos outra. Aí você vai ficar igual o povo de Israel, andando. Você já viu que... Quem já viu barata? Você já viu? Tem gente que fala assim, ó, você está andando igual barata tonta. Você já viu barata tonta, o jeito que ela faz? Ela fica assim, ó. Andando só assim, ó. Em volta. É? Porquanto não cresce em mim, porque naquele momento que eles estavam diante do povo, quem que ia ser santificado ali? Olha lá, Deus falou, porquanto não cresce em mim, para me santificar. Porque quando o povo viu Moisés, que aquela raiva, pô, mas Deus não opera desse jeito aqui, Deus é isso que está na vida desse homem? Não, isso não é Deus não, e tal. Tá vendo, Moisés? Era para você fazer a coisa que eu te mandei, você não fez, e o meu nome ainda vai ser blasfemado no meio de vocês por causa de vocês. E tem hora que o nome do Senhor é blasfemado na cidade por causa de erro nosso aqui dentro. Porque o povo do mundo, eles conseguem ver um piolho de galinha na tua testa, andando aqui, ó, andando na sua cabeça, mas não conseguem ver um elefante na testa deles. Infelizmente é isso. Jesus mesmo falou isso, ó, você que está coando um mosquito e tem uma trave no... Ou ele fala assim, você está querendo tirar um cisco no olho do teu irmão e você está com uma trave no seu? Então às vezes a gente quer limpar os outros e nós está sujo. Nós estamos sujos e querendo limpar os outros. Tem isso na igreja, não tem? Infelizmente tem. É o sujo querendo limpar o mal lavado. Da rocha. 1 Coríntios? 1 Coríntios 10, do 3 ao 6. Depois nós voltamos aqui nesse texto. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, ou lá da rocha espiritual, que os seguia. Irmão, olha para você ver. Lá na frente depois, Deus vai falar para o mesmo Moisés fazer o quê? Ferir. Aí já é ferir. A rocha acompanhava eles no deserto. Ah, Jesus, isso aqui é profundo, irmãos. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Talvez você está no deserto, mas a rocha está com você. É muito forte isso aqui, ó. A rocha o seguia, na onde? No deserto. Não tinha água, mas a rocha estava lá. E Deus está dizendo nessa noite, fica tranquilo, talvez você esteja no deserto, mas eu estou do seu lado. Talvez aparentemente você não está vendo, você não está sentindo. É como aquela música, né? Que fala pegadas na areia. Que quando a pessoa pensava que ele viu só, tinha duas pegadas, ele e Deus. Mas a partir de um momento na caminhada, apareceu só uma pegada. E ele falou, oh Deus, no momento mais difícil, o Senhor me deixou, porque eu estou vendo só as pegadas dos meus pés na areia. Não é isso? Aí foi quando Deus falou, não, essas pegadas são minhas.
É porque quando você não podia, eu te peguei no colo. Deus nos carrega no deserto, irmãos. Deus nos carrega. Não tem deserto que Deus não esteja conosco. Elias fugiu para o deserto. Quem foi atrás dele? Não foi nem Deus que levou Elias. Elias que foi. E quem foi atrás de Elias no deserto? Deus. Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Debaixo do pé de zinho, pedindo a morte. Então, aonde você for, o que você passar, a rocha está com você. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Aleluia. É grande o mistério da palavra de Deus, irmãos. E às vezes nós ficamos sem entender. Às vezes nós estamos pisando na rocha. Às vezes nós estamos chutando a rocha. O que tem de crente chutando a rocha, querendo trocar a rocha por areia movediça. Lá no mundo. Você sabe o que é areia movediça? Alguém sabe? Sabe, né? Lógico. Areia movediça é mais nos pântanos, no deserto, nos pântanos da areia movediça. Ou seja, a pessoa cai nela, ela é igual uma lama. E quanto mais ela mexe, mais ela afunda. E às vezes isso está acontecendo na nossa vida. Caímos num atoleiro e parece que agora, quanto mais a gente mexe, mais a gente está afundando. Mas Deus está dizendo, por quê? Desprezou a rocha. Não sai. Se não tiver alguém que esteja lá por perto para socorrer, morre. Morre. Então, às vezes nós desprezamos a rocha. Pastor, tem recurso? Tem recurso, tem perdão. É só você dar uma rezinha. Rezinha, pastor, eu sou crente. Não é rezinha de rezar, não. É você voltar atrás. É você voltar atrás. Não vou voltar mais não. Você entendeu? É você voltar atrás. Ixi, mas que vergonha. Não é vergonha, irmão, não é vergonha você reconhecer o seu erro. Vergonha é continuar nele, ou não? Lógico. Vergonha é continuar, é reconhecer, ó, eu errei, gente, eu estou aqui, eu quero perdão, amém, amém, glória a Deus, está perdoado, vamos tocar o barco. Agora não, a pessoa fica querendo, não tem jeito, irmãos. Aí morre sozinho, morre no deserto, morre no atoleiro. Então Deus, Ele é misericordioso para conosco, irmãos. Vamos voltar lá, para nós encerrarmos aqui. Versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Tem um hino de uma dupla aqui de Franca, não sei se os irmãos vão lembrar, os discípulos, cantava Rocha de Meribá, muito bonito o hino, bonito mesmo. É na onde que o povo estava, aonde onde eles contenderam com quem? Com quem, irmãos? Porque os filhos de Israel contenderam com, você imagina, pastor, mas eles não conversavam com Deus, mas quem representava Deus para eles? E eles contenderam contra quem? Não, contra quem? Contra Moisés. Mas Moisés era o representante de Deus. Então Deus falou, Moisés, não é com você que ele está contendendo, o negócio é comigo. Então, irmão, irmã, fique tranquilo. Por mais que fale mal de você, deixa na mão de Deus. Não queira tomar vingança, não. A vingança pertence a Deus. É Deus que vai tomar vingança de tudo e de todos. Se alguém te fez mal, deixa. Deus está nas mãos do Senhor, Pai. Não quer. Não, você vai ver. Eu vou.
Um dia eu até brinquei, eu falei, ei, irmão, pode deixar, você vai ver, eu vou te pôr na mão de Deus. Pelo amor de Deus, pastor, não faz isso não. Eu falei, eu vou pôr na mão de quem então? Ué, é feio se eu te falar, eu vou te pôr na mão de Satanás. Agora, ué, o Paulo entregou uns 2 ou 3 para o Satanás. Agora, eu vou te pôr na mão de Deus, irmão, pode ficar tranquilo. Oh, glória a Deus, mais um para me ajudar. Porque não é pôr na mão de Deus para vingança. É para Deus salvar, a pessoa arrepender. Agora, o que ele plantou, o problema é dele. A colheita é dele. E eu tenho que amar do mesmo jeito. Senão eu vou me tornar como ele. Ou igual a ela. Que é vingativo. E o crente não pode ser vingativo. Contenderam com o Senhor. E se santificou neles. Deus se santificou perante eles. Deus foi santificado perante eles. Eles viram que a glória de Deus manifestou, irmãos. E nós precisamos reconhecer também. Eles falou que o culto foi uma bênção, mas eu não vi nada. Ô, irmão, se você não está vendo nada, é melhor fazer marcar uma consulta com Deus, com Jesus, para ver o que você tem. Ele é clínico geral. E contar para ele, está assim, 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 assim. Ele vai te contar tudo o que está acontecendo, o que está se passando na sua vida. Por que está atrasando tudo. Ele vai te contar. Né? Mas eles falaram que o culto foi uma bênção, mas eu não senti nada. Não vi nada. Não vi mesmo, não. Por quê? Por que não vê? Você sabe por quê? 2 coisas podem estar acontecendo. Vamos ver quem vai acertar. Não vou falar adivinhar, porque crente não pode adivinhar. 2 coisas podem estar acontecendo. O que é? Para ele não ver a operação de Deus, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou ele está morto, ou ele está dormindo. Porque dormindo você não vê nada. E morto você não vê nada. Então, se eu estiver dormindo espiritual, pode cair fogo nessa igreja aqui, ó. Jesus pode batizar 10 com o Espírito Santo. Vai chegar amanhã e o culto. Você entendeu? Não aconteceu nada. Por quê? Está morto ou está dormindo? Você vê quando você está dormindo? Você pensa bem, o tanto que Deus ama nós, que guarda a gente está dormindo, é tão inocente dormindo lá, você não sabe se tem um porrete em cima da tua cabeça. Não é? Por isso que o salmista fala, eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, pode ter polícia na rua todinha, para tudo quanto é lado aqui, mas se Deus não guardar a cidade, nada. Você entendeu? Então, é Deus no controle, é Deus na direção, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que realiza, é Deus que opera milagres. E nós vamos ver milagres, nós vamos ver sinais de Deus, nós vamos ver maravilhas de Deus acontecendo no nosso meio, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, nós acreditamos. E você pode ver aqui o que acontece. Depois nós vamos continuar, irmão. É muito bom, irmãos. Você vai gostar, até nós chegarmos, o que aconteceu, coisas novas que Deus fez, que Deus operou, porque às vezes nós não lê a Bíblia. Uma das coisas que eu falo para os irmãos, nós estamos precisando ler mais Bíblia. Queimar pelo menos 1 hora de celular da vida da gente, para dedicar a Bíblia, a palavra. Você já notou que a gente consegue ficar 2 horas? Você senta no sofá, você fica lá. É a televisão e o celular. Quando não é o celular, é a televisão. Quando não é a televisão nem o celular, é o computador. Quando não é o computador nem o celular nem a televisão, é o tablet. Aí você vai. Eu ia ler a Bíblia. Que soneira.
Não é? Um dia, eu já contei isso aqui, mas tem alguém que não sabe. Um dia, um borracheiro, ele me falou assim, ó, eu fui arrumar pneu nessa cidade, ele falou assim, ó, aí eu vi lá, tinha um monte de revista, Veja, revista Isto É, um tanto de revista em cima, e um Novo Testamento, e umas outras revistas. Aí ele disse que fez um teste, que 99% não pega a Bíblia para ler. Todo mundo ia para as revistas, até crente. Ele falou, até os crentes pegavam as revistas para ver. Ele falou. Eu pus lá para ver e o povo não interessa. E isso está acontecendo, irmão. Não basta você só ouvir. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda. Lê, ouve e guarda. Tem gente que está só ouvindo e não está lendo. Ah, pastor, irmão, eu não sei ler. Pega o celular, tem uma Bíblia chamada Bíblia Falada. Sorte ela lá em Gênesis e vara a noite ouvindo. É. Hã? É. História. Então, é muito bom, irmãos. Tem um site muito bom da gente aprender muita coisa. Um dia eu vou passar para os irmãos, porque eu gosto muito, irmãos. Muito mesmo. Eu estou aprendendo muito com essas coisas. É aquele negócio, tem que ser coisa boa, irmão, porque a gente já sabe que presta e que não presta. Quando eu vejo que vai partir para a heresia, eu já excluo. Já até não sigo mais. Entendeu? Mas coisa boa eu estou. Então é muito bom. Você vai seguindo aqui, né? E tudo. Ele passa versículo por versículo. E ele mostra personagens, sim. Personagens feitos pela IA. Você entendeu? Mas é muito interessante. Muito bom mesmo o estudo. É uma teologia visual. É uma aula teológica visualizada. Muito bom mesmo. E a gente aprende. A Alicia está aprendendo, ela senta lá no sofá comigo, ela fala, vou. A minha mãe, mas a Natália estava conversando, a Laiane e a Natália estavam conversando lá, não sei o que é lá, ela, vamos escutar a igreja aqui, ó. Estava ouvindo o pastor Osiel Gomes pregar, aí, vamos escutar a igreja aqui, ué. Então quer dizer, você entendeu, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe. Quarta-feira que vem, se Jesus não voltar, irmãos, agora se ele voltar, não sei quem vai dar estudo.